O time do Grêmio ainda tem lá seus pontos de interrogação, mas é inegável que agora já é possível dizer que tem alguns pontos de exclamação consolidados. Começando aqui então mais um vídeo pós-jogo, né? Um videozinho demorado, estive na arena, aí até voltar, os caras lá, quando a gente coloca o carro no estacionamento da arena ali, eles nos obrigam a ir até Canoas para voltar para Porto Alegre. É um absurdo, é inacreditável que o Grêmio não faça nada em relação a isso. Há muitos anos a gente fala disso, né? É um desrespeito com o torcedor, é uma bizarrice até mesmo o que é feito ali no entorno. É mais um elemento, né? Expulsando o torcedor do estádio, mas enfim, é outro papo. E aí cheguei em casa, tive que jantar, toda aquela coisa, um videozinho saindo tarde, mas eu quero falar um pouco desse time do Grêmio que a gente viu hoje, fazendo 3-0 no Ferroviário pela Copa do Brasil. Eu quero falar um pouco também de Diego Souza e Soares, eu quero falar da centroavância do Grêmio, um pouco do que a gente viu hoje também e outras cositas más. E falar brevemente de Lucas Leiva, né? Uma notícia aí que está por vir, não se tem a notícia ainda, mas falar o que a gente já sabe sobre a história. Começando pelo Grêmio, né? Dos pontos de interrogação e exclamação. O time do Grêmio ainda tem alguns pontos de interrogação, principalmente porque teve muito pouco teste robusto, né? Teve o Grenal. Essa é a verdade, o teste mais robusto foi esse. Aí se a gente quiser pegar pontualmente algumas posições, alguns jogadores, eu tenho lá meus pontos de interrogação nas laterais, até mesmo para titularidade, né, nas duas laterais, sobretudo a esquerda. O Reinaldo até foi bem hoje, mas né, não tem reserva. Bom, não ter reserva já são pontos de interrogação que se alastram para outros setores, né? O próprio Cristaldo é um cara que está indo muito bem e não tem ninguém que faça a posição dele exatamente daquela forma. Enfim, outras posições aí, talvez até para titularidade aí em ponta, né? Se é que o Renato ainda quer esse tal de ponta, ele quer na verdade, né? Mas não sei se vai precisar ou se de repente tem outro setor. Claro que o time do Grêmio, todo mundo sabe, a gente sabe, né, que não é o novo Real Madrid, o novo Manchester City, nem nada parecido, mas óbvio que, portanto, tem lá suas carências de elenco e tudo mais, mas embora existam esses pontos de interrogação ainda, e até mesmo algumas fragilidades, o que o Grêmio está fazendo até agora já é histórico, né? E eu falo disso há um bom tempo, quanto mais tempo passa, mais histórico se torna, né? Agora o Grêmio igualou, parece que o Grêmio de Tite, né? Uma invencibilidade que já vai fazer 20 anos? Não, mais de 20 anos. Foi em 2001, eu acho, que o Grêmio de Tite, 2001, 2002 no máximo ali, que o Grêmio do Tite... Não, 2001, acho que o Tite sai depois do Grêmio, né? Depois da Copa do Brasil. Enfim, não sei. Mas é coisa de mais de 20 anos, mais de 20 anos. O Grêmio iguala uma sequência invicta. E nesse sentido a gente começa já a ver uns pontos de exclamação, né? Ou seja, algumas afirmações. Embora a gente esteja pegando majoritariamente adversários fracos, a amostragem já é robusta o suficiente para dizer que não é sorte, que não é acaso, que não é um dia que o Grêmio está de aniversário, que não é um dia que encaixou bem, que não é um dia que o adversário foi muito mal, que não é um dia que a Lua se alinhou com Saturno e aí Júpiter entrou aqui por trás e o Grêmio fez 4 gols, 3 gols. Já temos uma amostragem robusta o suficiente contra times bem inferiores, é verdade, mas para dizer que o Grêmio está encorpado, para dizer que o Grêmio deu uma certa liga, que o Grêmio acertou em boa parte dessas contratações que fez em massa, né? Essas 11 contratações que abriram essa temporada. Porque o Grêmio está criando muito. Até é um pouco preocupante o desperdício? Vou deixar esse assunto para um outro vídeo, talvez, um outro momento. Mas esse é o efeito colateral de uma boa notícia. A boa notícia é que o Grêmio está criando muito. O Renato conseguiu finalmente acabar com aquela história dos pontas e não sei o quê.
né, o meio de campo começou a ser mais preenchido, ocupado, dominado, né, jogadores inteligentes, toque de bola, rapidez, né, isso tudo está acontecendo. Isso é fato. Ah, mas é contra o Ferroviário, ah, mas é contra o não sei o que. É, mas tem time grande perdendo para Água Santa, para Ituano, né, enfim, tem várias zebras rolando aí Brasil afora, ou até quase zebras, né? Times passando sufoco contra minúsculos. O Grêmio, o sufoco do Grêmio, que o Grêmio de certa forma passou hoje, né? O primeiro tempo ali, pá. O sufoco do Grêmio foi perdendo 10 chances de gol e fazendo apenas 3-0 no Ferroviário. Esse foi o sufoco do Grêmio. Não, 10 gols, acho só no primeiro tempo, né? O Grêmio perdeu pelo menos uns 15, 20 talvez gols. Não perdeu, assim, mas criou chances claras, assim, pelo menos umas 15 vezes nesse jogo. Se fosse um 6-1, 6-1, 6-0, 5-0, 7-0, 8-0, não seria nenhum absurdo pela criação do Grêmio. E a gente falou disso até no Grenal. Fora outros jogos também contra times menores, que aconteceu a mesma coisa. Né? Então é preocupante um pouco, sim, o desperdício, mas, cara, tá acontecendo. Tá acontecendo e me atrevo a dizer que já é possível afirmar, pelo menos na minha opinião, é óbvio, né? E eu jamais esperaria dizer isso em março de 2023, depois dos anos tenebrosos pelos quais a gente passou, do 2022, aquela nhaca de time, né? Aquela, como é que é o termo que eu usava? Aquele sucateamento do elenco do Grêmio gradual que foi rolando ano após ano pela antiga diretoria, até chegarmos num time desequilibrado, ruim, caro, enfim, né? Eu jamais pensei em dizer o que eu vou dizer hoje, mas pelo menos até o momento eu já acredito que eu posso afirmar que hoje a gente tem o melhor Grêmio dos últimos 5 anos. 5 anos, ou seja, 2019, 20, 2019 era bom ainda, tá? 20, 21, 22, 23. O Grêmio de 23, na minha opinião, é o melhor desses times, é o mais equilibrado, é o mais rápido, é o mais inteligente, né? Questão cognitiva dos atletas e outras coisinhas ali que eu tenho observado. Isso é muita coisa. Para um Grêmio dilacerado que veio de 2022, que a gente pensava em, pelo amor de Deus, rumo aos 46 pontos, isso é muita coisa. A gente agora consegue até sonhar um pouco mais alto. Bem mais alto, eu diria, né? Então, isso é bastante coisa, cara. Isso é muita coisa. É minha opinião também, né? Não tem como, assim, mensurar isso, não é uma verdade nem uma mentira, é uma opinião, é subjetivo, mas eu acho que a gente está diante do melhor Grêmio dos últimos 5 anos. Realmente, eu não esperava que isso fosse acontecer neste momento. E como eu disse, é só gauchão, é só Copa do Brasil, primeiras fases, sim, mas tem time grande também enfrentando a mesma coisa, estadual, Copa do Brasil, e tá penando. O próprio Grêmio de outros anos também penava, né? Então eu acho que a coisa tá interessante, embora a gente saiba que falta ajustar aqui, ali, né? Enfim, não tá o melhor time do Brasil, do mundo, nem nada parecido, mas tá fazendo muito bonito. E entrando no assunto centroavância, né, do Grêmio, assim, hoje foi uma noite ruim do Soares. O Soares não se encontrou, perdeu o pênalti, perdeu um rebote do pênalti que eu acho que foi pior do que o pênalti. Teve outras chances que ele não conseguiu. Mostrou indignação, né, que é uma coisa que a gente espera muito dele, e ele se entrega e conseguiu fazer um gol, né, uma jogada de corpo e noção e presença, uma jogada que ele foi bem ali. E chutou no cantinho, o goleiro ainda chega na bola, mas ela entra. E ele sai esbravejando e, né, revoltado com ele mesmo. E tipo, sai zica, né? Só faltou fazer isso. Mas mesmo com o gol não foi uma grande jornada dele. E quando eu tava observando isso, eu pensei, cara, a gente precisa de um centroavante. Reserva. O Diego Souza até entrou bem hoje, entrou num jogo já resolvido, finalzinho, né, poucos minutos, mas o Diego não consegue mais, cara. Desculpa, assim, o Diego não consegue mais. E ele sabe que ele não consegue mais. O Diego é bom de bola, é competitivo, é um cara inteligente,
Ele sabe que ele não pode mais. Futebol não se joga só com a bola no pé, com a bola na cabeça. Se fosse assim, o Renato tava jogando pra gente ali, na ponta. Em vez de vir o Michael e o Renato. Né? Porque quando a bola cair no pé do Renato, quando a bola cai no pé do Renato, se ela caísse no pé do Renato, ele ia saber o que fazer. Se tu bota hoje o Zico pra bater uma falta, ele vai bater bem, talvez. Se tu bota ali, né, o Jardel pra cabecear, talvez ele cabeceie bem ainda. Jardel que jogou no Ferroviário também, né? Lá no Ceará. Mas futebol é muito mais do que isso, ainda mais hoje em dia, sabe? E o Diego Souza compromete já em algumas questões sem a bola, de movimentação, de estourar em outros setores, né? A gente sabe disso, a gente já viu muito isso nos últimos anos ali. E embora seja um cara legal de ter no grupo ali, um cara que agrega, tem experiência, daqui a pouco entra contra um time menor mesmo pro finalzinho ali e faz uma função inteligente, consegue fazer uma parede, tocar a bola pro lado e tal. Beleza, que fique até o fim, ao meio do ano e tal. Mas cara, por exemplo, se tivesse um Borré, um Ener Valencia, sei lá, cara, um outro jogador assim de um outro nível, assim, sabe? Até mais. Se bem que o Valencia esse já tem 30 e poucos também, né? Mas o Borré deve ser mais novo. Ou até um cara mais barato, uma aposta, assim, né? Mas um cara que tenha feito bastante gol em algum lugar, que esteja aí impressionando alguém. Enfim, esse cara podia começar o jogo lá em Erechim agora. Poxa, joguinho desgastante hoje, calor, viagem até Erechim, 6 horas de ônibus e tal, pá. Começa com o fulaninho de tal. Depois, se a coisa encrespar, entra o Soares lá no segundo tempo e tal. Mas não dá, porque esse cara é o Diego Souza, que vai atravancar o time. Entende? E eu tava até ouvindo a gaúcha, né, antes do jogo. Depois, casualmente, o Soares foi mal até e reforçou meu pensamento. E alguém tava falando que o Soares, que o Diego Souza estava pensando em abandonar, em encerrar a carreira até mesmo antes do meio do ano, que era o contrato dele vai até o meio do ano, né? Encerrar pós-gauchão já, tá, encerrou, acabou tudo. E que o Grêmio estaria tentando dissuadi-lo da ideia. Não, tipo, Diego, fica mais, por favor, vamos ficar mais. E os comentaristas da gaúcha todos meio que concordando. Bah, eles tinham que convencer o Diego mesmo, né? É importante, não sei o quê. Cara, só tem um Diego Souza de centroavante no mundo. Não, porque daí o argumento dos caras ali era tipo, não, pois o Grêmio tinha que conseguir convencê-lo, porque não tem um outro no time, né? O argumento era esse. Pois o Soares sai, não tem nenhum menino da base que faça esse papel, não tem nenhum outro reserva também que consiga jogar de centroavante. Concordo plenamente, mas a conclusão não é logo temos que renovar com o Diego Souza, não. A conclusão é logo, quando encerrar o Diego, ótimo, festa para ele, obrigado por tudo, é um cara, uma figura importante na história do Grêmio até, de certa forma, mas partiu para outra, cara. Partiu para um reserva, sabe? Partiu para um jogador com gás. Enfim, né? É minha opinião. Só para fechar aqui, porque eu acho que essa é uma função importante que a gente tem carência, embora seja de reserva, né? Também o Soares não vai jogar todos os jogos, já tem 36 anos, já olha, é uma peça importante que hoje nós não temos no elenco e quando o bicho pegar a gente vai precisar ter essa peça. Para fechar, só para pontuar aí, porque eu acho que talvez eu acabe falando disso amanhã, na sexta-feira, o Lucas Leiva vai dar uma coletiva. E eu não gostei das primeiras informações, que são as seguintes. Estarão presentes na coletiva umas 6, 7, 8 pessoas. Uma galera. Entre essas pessoas o presidente Guerra, entre essas pessoas os médicos do Grêmio. Então assim, não sei se teria todo esse quórum aí, esse mise-en-scène aí, se fosse para ele dizer, galera, foi só um susto, tô de volta, vamos que vamos, já tô indo para Erechim, sabe? Não sei se teria. Então, eu acho que assim, enfim, vamos esperar, mas eu não fiquei com uma boa impressão dessas pseudo-semi-notícias iniciais aí, sabe? Então, na verdade, a única notícia que tem aqui é que amanhã, à tarde, eu acho, terá uma coletiva para o Lucas se pronunciar a respeito. Era mais ou menos isso, então, né? Eu acho que o Grêmio passa bem na Copa do Brasil e vamos que vamos rumo ao Hexa. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.